Na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre quais erros que eu não posso cometer na aplicação de toxina botulínica. Então, o primeiro problema, o primeiro erro que eu poderia cometer seria aplicar a toxina nessa região onde eu poderia atingir o músculo elevador da pálpebra superior. Para não atingir esse músculo, eu vou cuidar quando eu aplico toxina botulínica na região do frontal, na região do orbicular do olho e também nos corrugadores. Sempre dando uma distância adequada para não atingir o raio de ação da toxina dentro da minha caixinha de segurança. Essa caixinha de segurança foi desenhada bem na linha da pupila. O músculo elevador da pálpebra está em cima da pálpebra aqui. Como esse olho está aberto, eu não consigo mostrar exatamente o local onde ele está. Mas ele é um músculo mais triangular e ele fica posicionado bem em cima do músculo da pálpebra. Então, eu vou tomar cuidado toda vez que eu aplicar toxina em terço superior de face, eu desenho esse quadradinho de segurança para evitar. Eu não posso colocar toxina botulínica dentro dele e meio centímetro ao redor, lembrando do raio de ação da toxina, que é mais ou menos 1 centímetro. Quando eu aplico também em terço superior da face, nós temos o músculo nasal. O músculo nasal, ele forma as bunny line, as rugas de coelhinho. Então, eu vou aplicar a toxina em cima desse músculo com uma distância adequada do meu músculo elevador do lábio superior. Então, o meu músculo elevador do lábio superior, ele passa bem pertinho do músculo nasal que tá aqui. Então, o músculo nasal, eu vou aplicar bem no topo dele para não atingir o raio de ação do meu músculo elevador do lábio superior. Se eu atingir o músculo elevador do lábio superior, eu poderia ter uma ptose de lábio. Então, eu vou aplicar ele bem no topo, contando com o raio de ação da toxina e sempre uma quantidade de toxina menor também nessa região, pela proximidade do meu músculo elevador do lábio superior. Quando eu aplicar no músculo nasal, eu tenho que cuidar também para aplicar com a agulha só pela metade. Então, eu vou usar só meia agulha. Vou colocar na posição viradinho para cima, a minha seringa, e vou entrar com meia agulha. Se eu entrar com a agulha inteira, eu vou atravessar o músculo e vou jogar a toxina lá para a cartilagem, não tendo um efeito adequado. Então, são cuidados importantes nessa região do músculo nasal. Outra região que eu tenho que tomar cuidado é quando eu aplico no depressor do ângulo da boca. Esse músculo aqui, então, é o músculo depressor do ângulo da boca. Quando eu aplicar a toxina nesse músculo, eu vou aplicar ela um pouco mais para baixo. E eu posso aplicar de forma intradérmica, porque esse músculo ele é mais superficial. Do ladinho desse músculo, a gente tem o músculo depressor do lábio inferior. O músculo depressor do lábio inferior, ele é mais profundo. E eu tenho que cuidar para não atingir esse músculo aqui. Então, a gente não coloca a toxina no depressor do lábio inferior, somente no depressor do ângulo da boca. Principalmente para diminuir a força desse músculo, para ele parar de puxar o meu cantinho da boca para baixo. Eu também não posso aplicar muito em cima, bem na comissura, porque bem na comissura aqui a gente tem o músculo risório. E o músculo risório, se eu atingir, eu vou ter um problema na abertura do sorriso. Então, eu vou diminuir o corredor bucal do meu paciente. Então, eu não aplico nessa região aqui, eu sempre aplico mais para baixo, bem na base, e eu aplico de forma intradérmica esse ponto para não atingir o músculo depressor do lábio, para não atingir o risório. Aqui, outra região que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo no músculo risório para não atingir o risório é quando eu aplico no músculo masseter. Então, o masseter está localizado aqui. Quando o paciente morde o último dente, a gente consegue localizar o músculo masseter. Ele é o músculo responsável pela mastigação. Então, o músculo o paciente morde e a gente consegue localizar esse músculo. Nós temos que entender que o risório, ele se insere mais ou menos 3 milímetros acima do masseter. Quando eu aplicar a toxina para bruxismo ou para afinar o rosto do paciente, eu tenho que dar uma distância adequada
do risório para também não atingir esse músculo aqui. Que se eu atingir o risório, eu vou ter um problema também no sorriso do meu paciente. Então, essas seriam as principais regiões que eu tenho que tomar cuidado. No músculo frontal, o músculo nasal, no masseter, no depressor do ângulo da boca. Então, são regiões muito importantes que eu tenho que respeitar, tenho que tomar cuidado, tenho que lembrar do raio de ação para não atingir nessas regiões, para evitar alguma complicação pós-aplicação de toxina. Então, esses seriam alguns dos erros que eu poderia cometer na aplicação desse procedimento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe e não esquece de se inscrever no meu canal.